Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição 12, meu povo, tem como tema pureza. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, quando você faz tudo isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, a lição 12 tem como tema pureza. Durante essa semana nós vamos estudar um pouquinho ali de Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20. Então eu recomendo que você leia esses dois capítulos de Levítico. Para quê? Para você entender do panorama geral do que nós vamos conversar essa semana. Quando você ler esses dois textos, você vai perceber uma coisa, que ali Deus começa a determinar algumas regras, alguns conceitos, alguns preceitos relacionados ao sexo. E aí você pode falar assim, tá, Ismael, então sexo é pecado? Vamos chegar nesse aspecto primeiro. Mas menos vamos olhar para esses textos que Deus coloca ali, essas regras que Deus coloca. Numa relação direta entre criança, mulher, filho, filha, apresentando o quê? Que existem algumas regras que a nação de Israel precisava lembrar como deve acontecer. Porque lembre-se, o contexto cultural na qual o texto foi escrito. A nação de Israel passou 400 anos como escravos no Egito. Então, eles esqueceram a humanidade, eles esqueceram que eles eram pessoas, eles se viam como objetos, porque afinal de contas, os egípcios tratavam eles como objetos. Então, eles não tinham mais essa consciência de é minha mãe, é meu filho, é fulano, é beltrano, não. Pensa num animal, um cachorro, por exemplo. O cachorro não indifere se é se é a mãe dele, se é a irmã dele, se é a filha dele. Se ela estiver no cio, ele vai tentar procriar com esse animal, com essa cachorra. Então, na cabeça ali dos israelitas era basicamente a mesma coisa. Deu vontade, não importa quem está na frente, fazer com essa pessoa. Então Deus precisou ensinar a nação de Israel sobre educação sexual, mostrando, ó, vocês precisam ser puros, não pode ocorrer impureza sexual. Por quê? Porque foi o próprio Deus que instaurou o sexo. Se nós olharmos lá para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus determinou para Adão e Eva o sexo. Então, o sexo é uma bênção para o ser humano, não é uma maldição. Lógico, feito dentro do preceito bíblico entre um homem e uma mulher dentro do matrimônio. Fora disso, é totalmente errado. E é isso que Deus está ensinando aqui nesse capítulo, tanto no capítulo 18 quanto lá no capítulo 20. Então, se ele é quem criou tudo isso, então ele determinou as regras e é assim que deve ser feito. Então, não tem discussão nessa parte. Eu acho que é isso, eu acho que aquilo, não importa. É o que Deus diz, é o assim diz o Senhor. E o interessante é que quando nós olhamos para esse capítulo 18 e capítulo 20, nós vamos ver que ele tem até uma certa ideia que é contra a cultura dos dias de hoje. Muitas pessoas veem o sexo banalizado, veem o sexo de uma forma assim totalmente perdida, totalmente mais alguma coisa, um sexo até animalesco de uma certa forma, atendendo às vontades, os prazeres, os desejos, assim como o animal quando vê um outro animal no cio. Mas nesses capítulos Deus resgata a humanidade, tanto para a nação de Israel, que tinha acabado de sair da escravidão, como para mim e para você, que nós precisamos manter a nossa integridade sexual. Deus queria relembrar a nação disso. E nós vamos perceber no decorrer dessa semana, olhando ali principalmente ali para que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, que é através da imoralidade sexual que outros males, outros problemas ocorrem na nossa vida. Então, nós, como uma nação santa, uma nação eleita, um povo diferente, um povo que serve ao seu Senhor, um povo que aceitou a salvação em Cristo Jesus, que nós precisamos ser diferentes. E isso inclui a nossa vida sexual, a forma que nós lidamos com o sexo. Então, nós vamos estudar esta semana, olhando o capítulo 18, o capítulo 20, entendendo esse conceito junto com Gênesis, do como deve ser o sexo, de que forma o sexo deve ser feito. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar uma lição sobre sexualidade que nós conversamos lá no começo do trimestre, ainda quando estava no canal lá do Geração. Para você ver, eu estou deixando um card aqui em cima para você dar uma olhada também, para você se situar melhor um pouco mais sobre esse tema de sexualidade. Mas nós vamos conversar bastante essa semana para entendermos esses aspectos que correlacionam tanto com o povo de Israel como com nós nos dias de hoje. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo.
Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois nós temos mais uma vez a oportunidade de estudar a sua palavra, de nos aprofundarmos nos teus ensinamentos, meu Pai, e de olharmos para nós e vermos onde estamos errando, Pai. Essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre a pureza sexual, Pai. A forma que o Senhor definiu que deve ser realizado essa bênção que o Senhor dá ao casal, homem e mulher, dentro do sagrado matrimônio, meu Pai. Nos auxilia a entendermos cada vez mais sobre isso, que possamos realmente compreender e colocar em prática na nossa vida, meu Pai. Seja solteiro, de esperar, aguardar esta bênção, e casado, viver ele da forma correta, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você auxiliar o canal a crescer, a alcançar mais pessoas e também não perder os conteúdos produzidos aqui. Então, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque os vídeos são postados de domingo a sexta-feira e quando os vídeos saem, você recebe uma notificação. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para o algoritmo compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância, então ele vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas vão ser atingidas pelo conteúdo aqui também. E você também pode auxiliar isso clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!